Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário em que vocês estão tendo acesso a essa aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Direito Internacional Público. Vamos finalizar, né, a formação dos tratados com a última etapa, que é a ratificação, tá? A ratificação, né? A ratificação é o momento em que vincula juridicamente o Estado ao tratado internacional em todas as suas cláusulas. Então, uma vez que o tratado inicie com as negociações preliminares, posteriormente, né, a adoção do texto, a sua assinatura, a sua autenticação, até chegar no processo de ratificação, o Estado ainda não está vinculado juridicamente ao tratado. O que é isso? Ele não pode ser responsabilizado, né, pelo não cumprimento desse tratado internacional. Ele não pode ser responsabilizado pela comunidade internacional, né? A comunidade internacional, os estados signatários desse tratado, não podem cobrar que esse determinado estado cumpra as cláusulas que foram criadas mediante esse tratado, tá? O momento da ratificação, ele é importante porque ele cria esse vínculo jurídico, que até então não existe. Francisco Rezec, né, ele traz um conceito muito completo, né, que eu trago aqui para vocês. A ratificação é o ato por meio do qual a mais alta autoridade do Estado, com competência constitucional para concluir tratados, confirma a assinatura do acordo celebrado pelos seus plenipotenciários e exprime definitivamente no plano internacional a vontade do Estado em obrigar-se pelo tratado com o compromisso de fielmente executá-lo. Então, esse conceito, essa definição trazida por Francisco Rezec, ela é extremamente completa, né, porque ela fala que em quem pode ratificar esse tratado, né, que é a mais alta autoridade do Estado. E quem é essa mais alta autoridade do Estado? No Brasil, a gente tem o presidente da República, né, mas a Constituição de cada Estado é quem define quem é essa autoridade. Então, já se sabe que a ratificação ela é feita, tá, pelo presidente da República no Brasil. E que, uma vez feita, se vincula juridicamente o Estado se vincula juridicamente a esse tratado, né, podendo ser responsabilizado internacionalmente em face do seu descumprimento, né, e ainda mais ele se obriga a fielmente executar, né. Então, enfim, essa é a definição mais completa sobre a ratificação. É a fase também, né, em que de fato o tratado internacional pode gerar responsabilização internacional junto à comunidade internacional, como eu já havia falado, né, anteriormente. Ainda nesse contexto, gente, eu trago aqui para vocês uma reflexão de por que, né, a ratificação, por que da ratificação, por que que os Estados precisam se vincular obrigatoriamente, juridicamente, ao tratado internacional, por que que precisa existir essa fase de ratificação. Primeiro, em função das matérias que são discutidas nas negociações preliminares, né, são matérias importantes e que cabe ao chefe de Estado, né, ter acesso a essas matérias e apreciá-las, né, no texto do Tratado Internacional, e ele faz isso no momento da ratificação. E também a possibilidade do chefe de Estado verificar se houve abuso, né, por parte dos plenipotenciários em relação à conclusão do tratado. Quem são os plenipotenciários? Lembrando, né, da aula passada, são aqueles que estão autorizados, né, pelo chefe de Estado a representá-lo e a concluir tratados internacionais. São os chefes de missão diplomática, são os agentes diplomáticos, o ministro das Relações Exteriores, tá? Então, tudo isso, todos esses entes são considerados plenipotenciários. E o instrumento de ratificação. A ratificação, quando ela é realizada, né, pelo chefe de Estado, no caso do Brasil, o presidente da República, ela é feita através de carta, tá? O instrumento de ratificação é a carta de ratificação, que é uma comunicação formal dos Estados entre si,
né, dizendo de que agora eles, ratificando o tratado internacional, obrigam-se definitivamente, né, a cumprir e executar fielmente as cláusulas desse tratado. Tá? Então, é interessante e é importante que essa carta de ratificação seja realizada, na verdade, é necessária para que os estados que fazem parte daquele tratado, né, que são signatários daquele tratado, possam saber, né, um ao outro quem faz parte, quem deve cumprir aquelas cláusulas. Lembrando que a carta de ratificação ela é assinada pelo chefe de Estado e referendada pelo ministro das Relações Exteriores. E as principais características da ratificação? É o último ato jurídico na celebração dos tratados antes da sua promulgação e publicação, ou seja, uma vez passando todas as etapas de adoção do texto, de debate sobre os temas, das negociações preliminares, das assinaturas, da autenticação do texto, tem-se aqui a ratificação e, posteriormente à ratificação, a promulgação e a publicação, né, desse tratado internacional como se lei fosse, certo? É um ato discricionário do chefe de Estado. Gente, o chefe de Estado, ele não é obrigado a ratificar o tratado internacional. Então, o tratado internacional, ele pode passar por todas as fases, né, que eu falei anteriormente, e chegar no momento da ratificação e o chefe de Estado decidir por não ratificar aquele tratado. Tá? Por quê? Porque a ratificação ela é um ato discricionário, tá? Não é obrigatório, porque passou todas aquelas fases, o tratado internacional ser ratificado, ou seja, o Estado obrigar-se definitivamente, né, àquele tratado como signatário. Entretanto, quando é feita essa ratificação, tá? No Brasil, é feita pelo Presidente da República com a anuência do Congresso Nacional, logo após a fase de assinatura. Então, gente, vê só. É, mais na frente eu vou explicar para vocês acerca do artigo 49 da Constituição Federal, que fala que a ratificação ela é realizada pelo Presidente da República. Entretanto, todos os tratados internacionais eles têm que passar pelo crivo do Congresso Nacional, tá? O Congresso Nacional analisa o tratado internacional e remete, né, ao Presidente da República para que ele possa ratificar, promulgar e publicar. O chefe de Estado é obrigado a isso? Não, tá? Porque a ratificação é ato discricionário. Ainda que o Congresso Nacional tenha dado aval quanto a esse tratado internacional, o chefe de Estado, né, o presidente da República, não é obrigado a ratificar, tá? Então, botei aqui bem simplesinho para que vocês tenham, né, noção que passa pelas as assinaturas, depois pelo referendo do Congresso Nacional e, por último, a ratificação e publicação pelo chefe de Estado, ou seja, pelo presidente da República. Além disso, nesse processo de ratificação, tá? No momento em que é feita a ratificação e aí a posterior promulgação e publicação, tratados internacionais, eles tendem a entrar em vigor, tá? Só que, logo após esse momento da ratificação, existe um momento antes da promulgação e da publicação do tratado, que é o momento da adesão. Esse momento da adesão é o que justifica, né, o tratado internacional entrar em vigor no plano internacional. Não a sua validade em si, tá? Mas o fato dele vigorar entre as partes. A ratificação, ela é o ato pelo qual, né, os estados assumem o compromisso de cumprir fielmente o tratado internacional, e a adesão, né, que é um ato posterior, antes da publicação e antes da promulgação, e logo após a ratificação, é o ato pelo qual os tratados internacionais, os estados que criam os tratados internacionais e participam desses tratados internacionais, eles trocam, né, os instrumentos de ratificação, ou seja, as cartas de ratificação. Então, a adesão
daquele tratado internacional logo após a ratificação, fazendo com que ele entre em vigor nos tratados bilaterais, tá? Com a troca dos instrumentos de ratificação e nos tratados multilaterais, com o depósito dos instrumentos de ratificação perante a organização internacional que assume a sua custódia. Gente, a adesão nos tratados bilaterais, ela exige tão somente a troca dessas cartas de ratificação. Por quê? Porque eu só tenho, né, dois estados signatários daquele tratado, é um tratado bilateral. Quando eu tenho um tratado multilateral, então eu tenho, é escolhido, né, por esses estados, uma organização internacional que vai assumir a custódia desses documentos de ratificação, dessas cartas de ratificação. E uma vez escolhido essa organização internacional, ela vai ficar responsável por receber esses instrumentos de ratificação e de comunicar a todos os estados signatários desse tratado, né, que a partir de então os países X, Y, Z passam a ser signatários do tratado, tá? Para que todos tomem conhecimento quais são as partes, né, desse tratado internacional. Então, nos tratados multilaterais, essa adesão é feita com o depósito dos instrumentos de ratificação perante a organização internacional, ou seja, quando esses estados signatários eles remetem a sua carta de ratificação, ou seja, o instrumento de ratificação, para esse organismo internacional que assume, né, que tem essa função de assumir a sua custódia, ok? Dando continuidade, gente, eu finalizo aqui com vocês a parte de ratificação, né? Ela é uma parte bem simples. O que vocês têm que ter em mente sobre a formação do tratado dos tratados internacionais na parte de ratificação é a importância da ratificação, né? O que fundamenta essa importância, por que ela é importante, por que é importante aos países e estados signatários realizar esse processo de ratificação e a questão da adesão, né, que é quando, no momento que os estados signatários aderem a esse tratado, né, eles têm que obrigatoriamente realizar essa troca, né, desses instrumentos de ratificação ou depósito junto à organização internacional responsável pela sua custódia. Finalizando a ratificação, né, que era a última etapa da formação dos tratados, eu entro aqui na vigência dos tratados, tá? Previsão sobre a vigência está no artigo 24, parágrafo 1º da Convenção de Viena sobre os Tratados, ou, gente, artigo 24, parágrafo 1º do Decreto 7030 de 2009, tá? Lembra que eu falei para vocês que sempre que é realizado um tratado internacional, do qual o Brasil é signatário, esse tratado internacional ele ingressa no ordenamento jurídico por meio de decreto. Então, essa Convenção de Viena sobre os Tratados para o ordenamento jurídico brasileiro, ela é chamada de Decreto 7030 de 2009, ok? Só um exemplo aqui para vocês a respeito da ratificação ainda, antes de a gente entrar na vigência, que eu lembrei agora. Para vocês terem noção de como esse processo de ratificação ele é realizado, a Convenção de Viena sobre os Tratados, né, ela foi realizada em 1969. Né, as negociações preliminares, a adoção do texto, a autenticação do texto, a assinatura, todas aquelas etapas, né, iniciaram em 1969. O Brasil, né, participou e tornou-se signatário dos tratados internacionais. Entretanto, né, em relação à Convenção de Viena, ele só ratificou a Convenção de Viena em 2009. Então, 40 anos depois, foi que o presidente da República realizou a ratificação, tá, desse tratado internacional. Então, até então, apesar do Brasil ter participado de todas as etapas, ele não poderia ser responsabilizado internacionalmente, né, pelo não cumprimento de qualquer cláusula desse tratado internacional, ou seja, dessa Convenção de Viena. A partir de 2009, que foi quando houve a ratificação desse tratado internacional, aí sim. Aí, a partir desse momento em que houve a ratificação,
a posterior adesão, né, a troca dos instrumentos de, de ratificação e a promulgação e a publicação, sendo que esse tratado internacional passou a entrar no ordenamento jurídico, sendo o decreto 7.030 de 2009, aí sim, né, o Brasil tornou-se de fato signatário desse tratado internacional, podendo ser responsabilizado perante a comunidade internacional pelo seu descumprimento. Tá? Só um exemplo prático para vocês terem noção de como é a vigência, ou de como é a ratificação. Então vamos lá, passando para a vigência. Um tratado entra em vigor, né, na forma e na data previstas no tratado ou acordadas pelos Estados negociadores. Então, qual a regra para que os tratados internacionais eles tenham vigência, eles entrem em vigor? A regra do artigo 24, parágrafo 1º, né? Na data ou na forma prevista lá no próprio tratado. Então, o próprio tratado internacional diz quando é que ele vai entrar em vigor, ou, né, nos termos acordados pelos Estados negociadores. Se, na ausência de tal disposição ou acordo, na ausência de tal disposição ou acordo, ou seja, tem lá no tratado internacional, e lá nele não está previsto quando ele entra em vigor. Então, na ausência dessa informação, um tratado entra em vigor tão logo o consentimento em obrigar-se pelo tratado seja manifestado por todos os Estados negociadores. Então, uma vez que não haja essa informação no tratado, o tratado entra em vigor quando houver manifestação de todos os Estados negociadores, ou seja, de todos os Estados signatários desse tratado. Quando o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado for manifestado após a sua entrada em vigor, o tratado entrará em vigor em relação a esse Estado nessa data. Tá? Então, é o caso do Brasil, que fez a ratificação da Convenção de Viena tão somente em 2009. Então, para o Brasil, somente em 2009, né, é que esse tratado internacional da Convenção de Viena entra em vigor em relação a esse Estado, ou seja, em relação ao Brasil, tá? Ele já estava em vigor para os outros estados que são signatários, sim, mas para o Brasil, ele passa a entrar em vigor a partir do momento que é ratificado, ou seja, foi somente em 2009, tá? Então, a regra geral para a vigência dos tratados é que essa informação é prevista no próprio tratado e, se não for prevista no próprio tratado, precisa da manifestação de todos os estados negociadores, né, e signatários desse tratado. Quanto à vigência, gente, a vigência aqui ela é classificada, né, em duas formas. O tratado ele pode ter vigência imediata, ou seja, ratificou o tratado, ele entra em vigor, né? Lembrando que a ratificação, nesse caso, ela exige também um momento de adesão, tá? Ou a vigência ela é diferida e postergada, ou seja, quando se exige um certo prazo para a entrada em vigor do tratado, ou seja, esse tratado foi realizado, foi ratificado, mas no próprio tratado tem lá dispondo que ele só vai entrar em vigor em tal data, ou então daqui a tantos dias, então daqui a tantos meses, tá? É uma espécie de vacatio legis. Um exemplo aqui dessa vigência diferida ou postergada é o artigo 84, parágrafo 1º do Decreto 7.030 de 2009, né, que nada mais é que a Convenção de Viena sobre os Tratados. Então, veja só o que o parágrafo 1º do artigo 84 fala. A presente convenção entrará em vigor no 30º dia que se seguir a data do depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão. Então, após o depósito do 35º instrumento de ratificação, ou seja, da carta de ratificação, 30 dias após isso, é que a Convenção de Viena ela entra em vigor, ou seja, é uma vigência diferida ou postergada. Ela coloca uma condição, né, um lapso temporal para que a própria convenção possa entrar em vigor.
Vamos lá. Possibilidade de aplicação provisória do tratado. O que é isso? Uma vez que o tratado é concluído, tá? Não estou falando que ele é ratificado, estou falando que ele é concluído, tá? Uma vez que ele é concluído, ele pode ser aplicável antes de entrar em vigor. Então, é a aplicação do tratado internacional no todo ou em partes, né? Enquanto ele não entra em vigor, isto é, sua aplicabilidade logo no momento da assinatura. Então, lembrem que o momento que antecede a ratificação é o momento da assinatura. Então, uma vez que o tratado é assinado, ele é concluído e há a possibilidade, né, da sua aplicação provisória, ou seja, de provisoriamente esse tratado que não está em vigor, que não foi ratificado, ele ser válido entre os estados que são estados que pretendem ser seus signatários. Está lá previsto no artigo 25, né, do Decreto 7.030/2009, que fala, né, um tratado ou uma parte dele aplica-se provisoriamente enquanto não entra em vigor. Então, essa aplicação provisória, a forma como ela vai acontecer, está disposta no próprio tratado ou então num documento à parte, né, dependendo de como os estados negociadores realizem isso. A aplicabilidade provisória do tratado se dá em relação aos Estados-membros do tratado, claro, e termina quando um desses Estados signatários denuncia o tratado, notificando aos demais membros de que não pretende ratificá-lo. Então, esse tratado internacional está tendo aplicação provisória para todos os Estados membros, né? Todos os Estados que pretendem tornar-se signatários. Por que pretendem? Porque ainda não passou pelo momento da ratificação. Então, até então, eles não são signatários, né? Eles pretendem tornar-se signatários. E aí, vamos supor que um desses estados, né, queira retirar-se do tratado internacional e aí diz que não tem a intenção de ratificar esse tratado. A partir do momento que apenas um estado, né, basta somente um estado realizar essa denúncia dizendo que não quer mais participar do tratado, que não pretende ratificar esse tratado, que encerra a sua participação ali naquele momento, esse tratado internacional que está sendo aplicado provisoriamente, né, já que ele não está em vigor, ele passa a não ser mais aplicável às partes, ok? As reservas, né? O que são reservas? Reservas é um ato unilateral que versa excluir ou modificar o efeito jurídico daquele dispositivo do tratado em relação ao Estado que o reservou. A reserva é um ato que o Estado faz, né, um meio que o Estado tem para adequar os dispositivos, né, para adequar os seus dispositivos internos aos dispositivos do tratado internacional. Ou seja, o Brasil, por exemplo, ele fez uma reserva quando o texto do tratado é criado, no momento da ratificação pelo presidente da República, né? No momento do referendo parlamentar, né? Que no Brasil a gente não tem parlamento, mas a gente considera o Congresso Nacional como tal. Nesse momento, as reservas são realizadas, ou seja, tem aquele determinado dispositivo do tratado internacional que eu não quero que se aplique ao meu estado, se aplique ao meu ordenamento jurídico. Por quê? Porque confrontam, certo? Por quê? Porque não há harmonização entre essa norma prevista no tratado internacional e o meu ordenamento jurídico interno. Então, eu vou fazer uma reserva. Eu vou me reservar ao direito desta cláusula não ser aplicável, né, aos casos que surgirem no meu estado. E dessa maneira, o Brasil fez reserva ao artigo 25, né, que fala justamente sobre a possibilidade de aplicação provisória do tratado. Entretanto, o Brasil fez essa reserva em virtude do artigo 49(1) da Constituição Federal, né, que fala que os tratados internacionais eles têm que passar pelo crivo do Congresso Nacional antes de ir para o momento da ratificação. Então, não é possível haver aplicação provisória do tratado porque vai ferir diretamente essa norma constitucional. Então, por isso, né, por esse conflito de normas, é que
no momento da ratificação do referendo parlamentar feito pelo Congresso Nacional e da posterior ratificação pelo Presidente da República, foi realizada essa reserva quanto ao artigo 25 da Convenção de Viena, tá? Ainda nesse contexto, eu trago aqui o registro e a publicidade dos tratados, tá? O artigo 80, parágrafo 1º do Decreto 7.030/2009, fala sobre o registro e a publicidade dos tratados internacionais. Então, após sua entrada em vigor, os tratados serão remetidos ao Secretariado das Nações Unidas para fins de registro ou de classificação e catalogação, conforme o caso, bem como de publicação. Então, o Tratado Internacional entrou em vigor, foi ratificado, passou pela adesão, foi promulgado, foi publicado, entrou em vigor, eles devem ser remetidos, né, ao Secretariado das Nações Unidas para serem registrados e publicados, ok? O registro e a publicidade dos tratados não é condição para que o tratado entre em vigor, né? Claro, o tratado já tem que estar em vigor, né, para que possa ser remetido ao Secretariado das Nações Unidas para efetuar o seu registro e a publicação. O não registro e a não publicidade, né, do tratado pelo Secretariado das Nações Unidas não invalida o tratado quanto ao seu cumprimento. Então, isso aqui é uma opção, né? Os estados que são signatários desse tratado, eles podem, né, não fazer essa publicação por meio do Secretariado das Nações Unidas, tá? Isso, mas uma vez que eles escolham não fazer dessa maneira, nessas condições, isso não invalida o tratado. E qual a importância desse artigo 80, né, já que não invalida o tratado, é que a ausência do cumprimento das condições previstas nesse artigo, né, quanto ao registro e publicidade do tratado, o inviabiliza de ser invocado perante os órgãos das Nações Unidas, a exemplo da Corte Internacional de Justiça. Então, em havendo em o Tratado Internacional não sendo, né, remetido ao Secretariado das Nações Unidas para registro e posterior publicação, ele não pode ser invocado, né, por nenhum órgão das Nações Unidas em caso de conflito, a exemplo da Corte Internacional de Justiça. Então, se eu tenho um conflito que remete àquele tratado internacional e eu desejo que aquele conflito seja resolvido pela Corte Internacional de Justiça, eu, como Estado signatário, uma vez que eu não tenha cumprido as regras